Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a fazer nesta super dica cálculos com datas. A ideia é descrever como funcionam os dados nesta tabela, a idade dos membros da máfia da vassoura, aquela máfia que esconde o pó debaixo do tapete. Muito bem. Tizil, mentor, cunhado, a órfã, pestinha, Calígula, Nono e Chuck são os membros desta máfia, ok? Muito bem. Agora a data do nascimento deles, na segunda coluna, o nome, aliás, perdão, a data de hoje, que o dia que eu fiz esse vídeo, a idade de cada membro em anos e a complemento da idade em meses na última coluna. Nós vamos aprender aqui como calcular a diferença entre a data de hoje e a data de nascimento de cada um, representando em anos e em meses, ok? Então vamos ao primeiro recurso utilizado aqui. Para que a data se comportasse com este formato, nós usamos o formato de data. Vamos abrir aqui o menu Formatar do Excel 2007. Aqui tem Formatar Células. Estou indo pelo básico. Você vai ver que foi escolhido para número o formato data com esse perfil. Dia, mês e ano com 4 dígitos, ok? Vocês podem ver que tem várias formatações para data nessa lista, né? Mas a escolhida foi essa para a gente poder trabalhar hoje aqui. Confirma. Toda essa coluna e essa também foi formatada com esse perfil. Agora vamos explicar a segunda coluna. Obviamente eu digitei a data de nascimento de cada um dos elementos, dos membros, né? E agora eu coloquei uma função de data aqui na coluna hoje para representar a data de hoje dinamicamente. Então, existe uma função que se representa desta forma, igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses, ela representa a data de hoje. Basta colocar essa função em todas as células que ela vai retornar a data de hoje. Muito bem. Vocês sabem que as funções estão divididas em vários estilos, né? Tem função data e hora e uma delas é exatamente a função hoje. Entre elas, muitas outras e nós vamos estudar algumas aqui hoje. Vamos lá. Após feita a segunda coluna, primeira coluna, já sabemos o intervalo que queremos calcular. Agora eu vou usar uma função chamada fração ano. Ela pertence ao grupo de funções data e hora. Veja só, ela está aqui, ó, fração ano. Veja a descrição dela. Vou colocar o cursor, vamos ler ali. Retorna a fração do ano que representa o número de dias inteiros entre data inicial e data final. Então, vai retornar a fração do ano. Ou seja, se você simplesmente fizer essa função colocando a data inicial, conforme mostra nos parâmetros ali, e a data final, você vai ter a ideia de quantos anos dá. Vou fazer essa fórmula aqui novamente. Igual, do lado de fora aqui, só para vocês verem, fração ano, vou colocar o cursor na primeira data, que é a data inicial, ponto e vírgula, colocar o cursor na segunda data, que é a data final, e fechar, parênteses. Veja como que ele retornou. Fração ano significa então que eu tenho 11,54722 e assim uma dízima após a vírgula aqui, para demonstrar quantos anos e a fração de anos correspondente. Ok, se eu fizesse a fórmula desta maneira, daria esse resultado. Observe que a minha fórmula, ela retornou um valor inteiro. Vou mostrar para vocês abrindo mais algumas casas, olha. Por quê? Porque após colocar a função fração ano, eu coloquei como abertura extra uma função inteiro, que é essa função int, representando a função inteiro, de tal forma que ela não pegue a parte da fração, trabalhe apenas com o número inteiro. Então, com duas funções em uma, né, conseguimos retornar aqui a idade dos nossos membros da máfia da vassoura em anos. Perfeito? Fácil, fácil, não é isso? Vamos retornar aqui. Agora, o desafio seguinte é calcular os meses. Muito bem. Se eu já
fiz o cálculo de anos inteiro, que eu quero agora extrair só a parte de meses. Retornemos a essa leitura aqui. Se você quisesse extrair somente a parte fracionada, ou a fração de anos, para completar, né, a idade desse cidadão aqui, você só queria pegar esse parte aqui, ó, ponto 54722. Então, em tese, para fazer isso, bastaria eu tirar a parte inteira. Vou fazer menos 11. Vou tirar esse formato de data aqui para a gente fazer os cálculos como se fossem números. Ok? Deixa aqui como número. Ok. Ponto 55, que se eu aumentar as casas aqui, é aquele 54722. Eu tirei a parte inteira. Uma vez tirada a parte inteira, sobrou só a fração. Eu vou fechar o parênteses nessa fórmula, ok? E multiplicar esta fração, que é uma fração de ano, por 12. Por quê? Um ano tem 12 meses. E assim ela vai me dizer que tem 6 meses 566, ok? Para mim, só interessa a parte inteira desta função, ou seja, eu vou fechar aqui de novo e ele vai me retornar somente os 6, desprezando todo o resto. Portanto, essa é a função que eu fiz aqui. Expliquei passo a passo para você entender, mas o que eu fiz foi, primeiro, extrair a função fração ano, que dá aquele 11,54, abati o que está em H8, que é a parte inteira, como você pode ver. Até esse momento, fração ano, F8, G8 menos H8, sobrou aquela fração, ponto 54 que nós tínhamos visto. Multipliquei por 12 e fiz o cálculo inteiro para não aparecer a fração de meses também. Percebem? Não é perfeito isso aqui? Então, temos assim explicado como calcula a função fração ano, de tal forma que eu consigo obter os anos e os meses de um grupo de membros aqui da máfia da vassoura, ok? Esta era a ideia nesse exercício, espero que vocês possam adaptar esse uso para outras finalidades, né? Muito interessante, e faça sempre uso das nossas super dicas para dar um passo além nos seus projetos, ok? Até a próxima, gente. Vamos lá, pessoal. Tchau.